Olá, nós somos Gabriel Nunes e Clara Seca e vamos apresentar o nosso trabalho, que é sobre o capítulo 4 do livro Economia Pós-Pandemia. O capítulo se chama A Dívida Pública e o Complexo de Cinderela, e ele foi escrito por Júlia Braga e Franklin Serrano. Esse livro ele foi publicado em 2020. Então, todas as opiniões dos autores foram desenvolvidas com as informações que eles tinham disponíveis na época. Então, falando agora sobre os tópicos da nossa apresentação, que são esses daqui, em que a gente vai iniciar falando sobre as preocupações desnecessárias dos economistas, de acordo com os autores, sobre o impacto da pandemia na economia, sobre o que eles elencam como o real problema e, por fim, definirmos o complexo, né? O que é esse complexo de Cinderela que dá o nome ao capítulo, né? Então, falando agora sobre a dívida pública, durante a pandemia teve uma grande preocupação devido ao rápido crescimento da dívida pública como proporção do PIB. Então, a projeção era de que a razão entre a dívida bruta e o setor público e o PIB se aproximaria de 100% no final de 2020. E isso é um problema porque pode levar a um crescimento acentuado por um período de tempo indeterminado. Então, com isso, os autores argumentam que a transição para o novo patamar de endividamento não implica necessariamente que a dívida assumirá uma trajetória explosiva ao longo do tempo. Então, a métrica utilizada para medir a dívida não é sempre confiável, né? Então, falando sobre essa métrica de dívida, eles enfatizam bastante que a medida correta para o crescimento passivo do governo é o aumento da dívida líquida do setor público e não a dívida bruta, para que a razão entre a dívida líquida e o PIB se estabilize a longo prazo, basta que o PIB cresça em termos reais e a taxa superior à taxa de juros real paga por essas dívidas, né? Então, basicamente, se a economia crescer mais rápido que o custo real de financiar a dívida, mesmo que mesmo que alta essa dívida se torne, esse cenário se torna ainda mais provável do que dado a recente redução da taxa de juros real para níveis próximos de juros. Agora a Clara vai falar um pouco sobre os juros internacionais. Então, falando um pouco sobre a situação que estavam, né, os juros internacionais lá em 2020. Eles estavam bem baixos, então era uma grande oportunidade do Brasil de pegar uns empréstimos a juros mais baixos, então poder investir, né, em outros setores, tipo, para que houvesse um crescimento. Esses são setores que os autores eles apontam como que seria essencial, né, se investir com esse dinheiro, seria na proteção social, na saúde, na reconversão industrial e na preservação do meio ambiente. Vai lembrar, né, que tudo isso eram os pensamentos em 2020 dos autores, né? Pode passar. Tá, então agora falando sobre o que eles realmente elencaram como o problema, né? É que, como foi dito anteriormente, o problema ele não é o tamanho da dívida, necessariamente, não é o valor, mas o real problema seria produzir menos. Então, não digo nem de, assim, não é nem de estagnar o crescimento, né, mas de reduzir, de uma redução na produção. E um agravante, né, além, é claro, da grande crise que estava tendo, que foi o Covid, era evidente a incapacidade do setor privado de lidar com isso, né? Lidar com toda a crise e com a recuperação financeira e de, né, manter
a produção estável. Além disso, a política não volta. Além disso, a política de restrição de gastos, como por exemplo o teto de gastos, ele era, os autores, né, viam ele como um grande desperdício da oportunidade que havia, principalmente com a baixa dos juros internacionais. E não, né, não utilizar esses juros e querer diminuir o máximo possível esses gastos, tu tá inviabilizando a reconstrução econômica do país após essa crise. Então, agora sim, né, o complexo de Cinderela. Os autores, eles definem como a mentalidade de manter essa política de austeridade fiscal, né, que é a contenção de gastos, principalmente em vista da calamidade pública que estava tendo, né, durante a pandemia. Então, ele é essa crença de que deve-se diminuir os gastos e de que o investimento estrangeiro ele seria capaz de, como colocam os autores, né, salvar o país, principalmente a respeito da estagnação econômica e das políticas públicas colocadas anteriormente, né, como falhas, que são a condição de gastos e tudo isso. Então, o capítulo ele é concluído, então, com essa ideia de que a contenção fiscal ela é um obstáculo, né, ao crescimento econômico e à reconstrução da economia após essa calamidade, que o maior risco ele é a inação, né, então não aproveitar as oportunidades do momento, e que, além disso, né, manter essas restrições de gastos e não aproveitar as oportunidades, que, né, todos os pensamentos, inclusive, que os autores colocam como arcaicos, né, manter todos esses pensamentos mesmo após a calamidade, ele coloca como, né, um grande erro, né, uma coisa extremamente danosa à economia do país. Então, que o certo seria que fosse feito um endividamento controlado, né, abaixo dos juros, focado no desenvolvimento, para então aumentar a produção e tornar essas dívidas sustentáveis. Então, esse era o nosso trabalho. Muito obrigada pela atenção.